Seção 1. A Ascensão Meteórica. Uma introdução. No caldeirão religioso que é o Brasil, um nome ecoa com força inigualável: Igreja Universal do Reino de Deus. Conhecida simplesmente como Universal, esta igreja gravou sua presença não apenas nos corações de milhões de fiéis, mas também no tecido da sociedade brasileira. Como uma igreja fundada num humilde bairro do Rio de Janeiro em 1977, se tornou um gigante, com tanto poder econômico e midiático? É essa pergunta que guiará a nossa exploração de hoje. Vamos juntos desvendar a intrincada tapeçaria da ascensão da Universal, mergulhando fundo em suas estratégias financeiras, decisões empresariais astutas e expansão implacável. Esta não é apenas uma história de fé. É uma história de ambição, poder e da complexa relação entre religião e recursos. Preparem-se para serem atraídos por uma narrativa que atravessa continentes, das ruas vibrantes do Rio de Janeiro aos cantos mais remotos do globo. Esta é a história da fé transformada em império global, uma jornada que promete ser tão esclarecedora quanto complexa. Seção 2. Cimento da Fé, tijolo por tijolo. Abrindo a narrativa. Nossa jornada começa nos turbulentos anos 1970, época em que o Brasil lutava contra a desigualdade econômica e as mudanças sociais. Foi nesse cenário que um ex-bancário chamado Edir Macedo, armado com convicção inabalável e uma mensagem poderosa, a teologia da prosperidade, deu seus primeiros passos para construir o que se tornaria um império religioso e midiático. A mensagem de Macedo ressoou profundamente com as ansiedades e aspirações da época, prometendo não apenas salvação espiritual, mas também bem-estar material. Essa mistura potente, aliada a uma compreensão aguçada da mídia de massa, se tornaria a base sobre a qual a imponente presença da Igreja Universal foi construída. Nas décadas seguintes, a trajetória da Universal seria de crescimento notável, marcada tanto por apoio fervoroso quanto por críticas contundentes. Essa jornada veria a igreja evoluir de um pequeno grupo em um cinema adaptado para um fenômeno global, com uma vasta rede de igrejas, emissoras de televisão, editoras e até mesmo um banco. Seção 1. Origens humildes, ambições grandiosas, a gênese de um movimento. O ano é 1977. O Brasil, uma nação pulsante, mas lutando com seus próprios desafios, testemunha o nascimento de um movimento no coração do Rio de Janeiro. Não foi o ritmo do samba ou a torcida em um estádio de futebol que marcaram essa gênese, mas a silenciosa determinação de um homem chamado Edir Macedo. Em um prédio pequeno e modesto no bairro do Meia, bem distante do glamour das praias e do Cristo Redentor, Macedo plantou as sementes do que se tornaria a Igreja Universal do Reino de Deus. Esta não era uma igreja comum. Era um lugar onde a fé se entrelaçava com a promessa da prosperidade terrena. Uma mistura poderosa que ressoaria profundamente na alma brasileira. Desde o início, Macedo possuía uma compreensão inata da condição humana, dos anseios profundos, não apenas por consolo espiritual, mas também por segurança material. Ele falava a língua da classe trabalhadora, dos menos favorecidos, oferecendo a eles uma mensagem de esperança e empoderamento em um mundo frequentemente percebido como injusto e implacável. Seção 2. O Evangelho da Prosperidade, tocando o coração de uma nação. A mensagem de Macedo não era de aceitação passiva, mas de busca ativa, de conquistar as bênçãos do destino. Essa teologia da prosperidade, como ficou conhecida, tocou o coração de uma população que lutava contra a pobreza e a desigualdade. Aqui, finalmente, estava uma fé que falava de suas lutas diárias, que prometia não apenas um lugar no céu, mas uma vida melhor aqui e agora. Os cultos da Universal
eram carregados de uma energia eletrizante, uma mistura potente de pregação carismática, orações fervorosas e testemunhos de curas milagrosas e avanços financeiros. Essa não era uma fé para os fracos, exigia participação ativa, crença inabalável e demonstrações tangíveis de compromisso, principalmente na forma de dízimos e ofertas. Essa ênfase na prosperidade financeira, embora atraísse críticas de alguns, provou ser um atrativo poderoso para muitos brasileiros. Em um país onde as dificuldades econômicas eram uma realidade para tantos, a promessa de intervenção divina em suas circunstâncias materiais era simplesmente irresistível. A genialidade de Macedo residia em reconhecer e aproveitar esse anseio profundo, em transformar a fé em uma força tangível capaz de impulsionar não apenas a transformação espiritual, mas também a ascensão material. Essa mistura potente, aliada à sua astuta compreensão da mídia e da comunicação, se tornaria a base sobre a qual o império da Igreja Universal seria construído. De igreja de bairro à rede nacional. Uma estratégia de expansão agressiva. Os primeiros anos da Igreja Universal foram marcados por um impulso implacável para expandir seu alcance, para levar sua mensagem de prosperidade e libertação espiritual além dos limites de suas humildes origens no Meier. Esta não era uma igreja satisfeita com um crescimento lento e orgânico. Era um movimento movido por um senso de urgência, uma convicção de que sua mensagem precisava ser ouvida em todos os lugares. Macedo e seus seguidores embarcaram em uma estratégia de expansão agressiva, estabelecendo novas igrejas em bairros de classe trabalhadora em todo o Rio de Janeiro. Eles alugaram lojas, converteram armazéns e até mesmo armaram tendas em terrenos baldios, criando locais de culto improvisados, onde quer que pudessem encontrar espaço. Cada nova igreja servia como um farol, atraindo aqueles que buscavam consolo e um caminho para uma vida melhor. Essa rápida expansão não ocorreu sem desafios. Garantir locais, treinar pastores e gerenciar a logística de uma organização em crescimento exigiam alto grau de organização e desenvoltura. Mas a liderança da igreja, movida por uma fé inabalável e um senso de propósito, provou ser capaz de superar esses obstáculos. As ondas do rádio a serviço da fé, aproveitando o poder da mídia. À medida que a presença da Igreja Universal se expandia pelo Rio de Janeiro e estados vizinhos, Edir Macedo reconheceu a necessidade de uma ferramenta mais poderosa para amplificar sua mensagem. Ele entendia que, em um país tão vasto e diversificado como o Brasil, os métodos tradicionais de alcance não seriam suficientes. Ele precisava de um meio que pudesse transcender fronteiras geográficas e penetrar nos lares de milhões. Esse meio, Macedo percebeu, era o rádio. Em 1982, ele fez uma jogada ousada, adquirindo uma pequena estação de rádio no Rio de Janeiro. Este foi um momento crucial na trajetória da igreja, marcando o início de uma nova era, onde as ondas do rádio se tornariam um canal para a teologia da prosperidade. Macedo, com sua presença imponente e oratória cativante, provou ser um talento natural no rádio. As transmissões de rádio foram um sucesso instantâneo, atraindo uma audiência fiel e faminta pela mensagem de esperança e empoderamento de Macedo. Os ouvintes foram cativados por seus sermões, suas denúncias inflamadas da pobreza e opressão espiritual e suas promessas de intervenção divina em suas vidas. Reconhecendo o poder transformador da mídia, Macedo não parou no rádio. Ele logo voltou suas atenções para a televisão, um meio com alcance e impacto ainda maiores, principalmente em um país como o Brasil, com sua forte cultura visual. Além das fronteiras, espalhando a teologia da prosperidade, o alcance global da Igreja Universal. Com uma base sólida no Brasil e um império de mídia em crescimento à sua disposição, a Igreja Universal voltou suas atenções para uma nova fronteira, o cenário internacional.
impulsionada pela crença na universalidade de sua mensagem e pelo desejo de compartilhar a teologia da prosperidade com os necessitados ao redor do mundo, a Igreja embarcou em uma ambiciosa campanha de expansão global. Essa estratégia de internacionalização começou na década de 1980, com o estabelecimento de igrejas em países vizinhos da América do Sul. A partir daí, a Igreja expandiu seu alcance para a América do Norte, Europa, África e Ásia, adaptando sua mensagem e métodos para ressoar com diversas culturas e contextos. Essa expansão global não ocorreu sem desafios. A Igreja enfrentou críticas e oposição de instituições religiosas estabelecidas, bem como o escrutínio de governos preocupados com sua crescente influência. No entanto, a Igreja Universal provou ser extremamente resiliente, adaptando suas estratégias, forjando alianças e navegando por paisagens culturais e políticas complexas. O sucesso da Igreja em estabelecer uma presença global pode ser atribuído a vários fatores. Em primeiro lugar, sua mensagem de prosperidade e libertação espiritual ressoou com pessoas que enfrentam dificuldades econômicas e marginalização social, independentemente da localização geográfica. Em segundo lugar, sua estrutura organizacional descentralizada permitiu um grau de flexibilidade e adaptação, permitindo que a Igreja ajustasse sua abordagem a diferentes contextos. E, finalmente, seu uso estratégico da mídia, particularmente rádio e televisão, desempenhou um papel crucial na disseminação de sua mensagem e na atração de novos seguidores em todos os continentes. No coração da estrutura financeira da Igreja Universal está uma prática tão antiga quanto a própria religião organizada: o dízimo. Esse princípio ancestral, consagrado no Antigo Testamento e defendido por muitas religiões, conclama os fiéis a contribuírem com uma parte de sua renda para sustentar sua comunidade religiosa. Na Igreja Universal, no entanto, o dízimo assume um papel particularmente central, não apenas como uma obrigação espiritual, mas como a própria força vital da instituição. Desde o início, Edir Macedo deixou claro que a prosperidade financeira não era apenas um resultado desejável da fé, mas parte integrante dela. Seus sermões frequentemente enfatizam a importância de colocar Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da vida, incluindo as finanças. O dízimo, nesse contexto, era apresentado não como um fardo, mas como um investimento, uma demonstração tangível de fé que seria recompensada com bênçãos divinas, incluindo a abundância material. Essa mensagem ressoou profundamente em uma população que muitas vezes lutava para sobreviver, apelando para suas aspirações por uma vida melhor. Para muitos, o dízimo não era apenas um dever religioso, mas um caminho para sair da pobreza, um ato tangível de fé que continha a promessa de um futuro melhor. Essa ênfase na doação financeira, embora atraísse críticas de alguns por seu materialismo, provou ser uma estratégia de arrecadação de fundos extremamente eficaz. Além da prática regular do dízimo, a Igreja Universal também realiza inúmeras campanhas especiais ao longo do ano, cada uma com seu foco específico e apelo aos fiéis. Essas campanhas geralmente envolvem promessas, onde os fiéis são incentivados a fazer compromissos financeiros específicos, em troca de favores divinos em áreas como saúde, relacionamentos ou progresso na carreira. Embora o dízimo e as ofertas forneçam à Igreja Universal um fluxo constante de renda, são os investimentos e empreendimentos comerciais astutos da organização que realmente impulsionaram sua ascensão financeira. Edir Macedo, ele próprio um ex-bancário, possui uma aguda visão para negócios que ele implantou de forma eficaz na construção de um império religioso com um portfólio diversificado de ativos. Uma das manifestações mais visíveis do poder financeiro da Igreja é seu vasto patrimônio imobiliário. De suas origens humildes em um cinema convertido, a Igreja Universal se tornou um dos maiores proprietários de terras do Brasil, ostentando uma coleção impressionante de igrejas,
templos e outras propriedades. Essas aquisições, muitas vezes estrategicamente localizadas em áreas urbanas nobres, servem não apenas como locais de culto, mas também como ativos valiosos que se valorizam com o tempo. Além do mercado imobiliário, a Igreja Universal também fez investimentos significativos na indústria de mídia, reconhecendo o poder da comunicação na disseminação de sua mensagem e na ampliação de seu alcance. A Igreja possui uma rede de estações de rádio e televisão, bem como editoras e gravadoras, criando um império de mídia verticalmente integrado que lhe permite controlar seu próprio conteúdo e canais de distribuição. Esse investimento estratégico em mídia tem sido fundamental para o crescimento da Igreja Universal, particularmente em seus esforços de expansão global. Os programas de televisão da Igreja, apresentando uma mistura de cultos religiosos, testemunhos e programas de entrevistas, são transmitidos em todos os continentes, alcançando um vasto público e atraindo novos seguidores. À medida que a Igreja Universal expandiu seu alcance para além das fronteiras do Brasil, ela também teve que navegar pela complexa paisagem financeira das organizações religiosas transnacionais. O fluxo de fundos através das fronteiras, embora essencial para as operações globais da Igreja, também atraiu o escrutínio de reguladores e críticos preocupados com transparência e prestação de contas. Um dos desafios enfrentados pela Igreja Universal, assim como outras organizações religiosas internacionais, é a questão da conversão de moeda e repatriação de fundos. A Igreja recebe doações em várias moedas, que precisam ser convertidas e transferidas para apoiar suas operações em diferentes países. Esse processo pode ser caro e complexo, envolvendo taxas de transação, flutuações cambiais e obstáculos regulatórios. Além disso, as transações financeiras globais da Igreja Universal atraíram o escrutínio das autoridades que investigam alegações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A Igreja negou consistentemente qualquer irregularidade, sustentando que suas práticas financeiras são transparentes e estão em conformidade com as leis dos países onde atua. Apesar desses desafios, a Igreja Universal provou ser hábil em navegar pelas complexidades das finanças internacionais. A Igreja estabeleceu uma infraestrutura financeira sofisticada, com uma rede de bancos, fundos de investimento e entidades offshore usadas para administrar seus ativos globais e fluxos financeiros. Provas de fogo. Navegando por disputas legais e éticas. A ascensão meteórica da Igreja Universal não ocorreu sem sua cota de controvérsias. Seus métodos pouco ortodoxos, particularmente sua ênfase na prosperidade financeira e suas táticas agressivas de arrecadação de fundos, atraíram críticas de vários setores, incluindo outros grupos religiosos, comentaristas seculares e agências governamentais. Ao longo dos anos, a Igreja se viu envolvida em inúmeras batalhas judiciais e escândalos públicos, testando sua resiliência e desafiando sua liderança. Uma das linhas de crítica mais persistentes dirigidas à Igreja Universal diz respeito à sua transparência financeira. Críticos acusaram a Igreja de falta de responsabilidade no tratamento das doações, alegando que os fundos arrecadados com os fiéis nem sempre são usados para os fins a que se destinam. Alguns ex-membros até alegaram que foram pressionados a fazer contribuições excessivas, muitas vezes às custas de seu próprio bem-estar financeiro. Em vários países, incluindo o Brasil e Estados Unidos, a Igreja Universal enfrentou investigações sobre suas transações financeiras, com autoridades investigando alegações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude. Embora a Igreja tenha consistentemente mantido sua inocência, essas batalhas judiciais mancharam sua reputação e alimentaram o ceticismo público. Além de questões financeiras, a Igreja Universal também foi acusada de se envolver em práticas questionáveis,
para atrair seguidores e silenciar críticos. Alguns ex-pastores alegaram que foram pressionados a fabricar histórias de milagres ou exagerar o sucesso da igreja para atrair novos membros. Outros afirmaram que a igreja emprega táticas de intimidação para desencorajar a dissidência, tanto dentro de suas fileiras quanto de críticos externos. Resiliência e reinvenção, enfrentando tempestades e emergindo mais forte. Apesar de enfrentar inúmeros desafios e controvérsias ao longo dos anos, a Igreja Universal demonstrou uma capacidade notável de resiliência. Em vez de sucumbir às pressões externas, a Igreja tem procurado se adaptar constantemente, reinventando-se para navegar pelas mudanças nas paisagens sociais e manter seu apelo a um número crescente de seguidores globais. Um dos principais fatores que contribuem para a resiliência da Igreja Universal é sua estrutura organizacional descentralizada. Ao contrário das instituições religiosas e hierárquicas com uma cadeia de comando centralizada, a Igreja Universal opera mais como uma rede de filiais semi-autônomas. Esse modelo descentralizado permite maior flexibilidade e adaptabilidade, permitindo que a Igreja adapte sua mensagem e métodos a diferentes contextos culturais e responda de forma mais eficaz aos desafios locais. Além disso, a Igreja Universal provou ser hábil em aproveitar o poder da mídia para moldar a percepção pública e neutralizar narrativas negativas. O vasto império de mídia da Igreja, abrangendo emissoras de televisão e rádio, jornais e plataformas online, fornece a ela uma plataforma poderosa para disseminar sua mensagem, promover suas realizações e se defender de críticas. Nos últimos anos, a Igreja Universal também buscou suavizar sua imagem e ampliar seu apelo, engajando-se em programas de alcance social e promovendo uma mensagem mais inclusiva. A Igreja tem criado instituições de caridade, fornecido ajuda a vítimas de desastres e se manifestado contra as injustiças sociais, buscando se posicionar como uma força do bem no mundo. Essa mudança estratégica em direção ao engajamento social reflete a compreensão da Igreja Universal da paisagem religiosa em evolução. À medida que as formas tradicionais de religiosidade declinam em muitas partes do mundo, particularmente entre as gerações mais jovens, a Igreja reconhece a necessidade de adaptar sua mensagem e métodos para permanecer relevante. Ao abraçar causas de justiça social e se apresentar como um defensor dos marginalizados, a Igreja Universal busca se conectar com uma nova geração de crentes que buscam significado e propósito além da prosperidade material. O Pastor e o Império. A influência duradoura de Edir Macedo. O legado de Edir Macedo está intimamente ligado à ascensão da Igreja Universal. Ele não é apenas o fundador de uma instituição religiosa, mas o arquiteto de um império em expansão que deixou uma marca indelével na sociedade brasileira e fora dela. Sua história é de ambição, determinação e uma crença inabalável no poder da fé para transformar não apenas vidas individuais, mas também o próprio tecido da sociedade. O legado mais duradouro de Macedo é, sem dúvida, a própria Igreja Universal. De suas origens humildes em um cinema convertido no Rio de Janeiro, a Igreja se tornou um fenômeno global, com milhões de seguidores em todos os continentes. Essa expansão extraordinária é uma prova da visão de Macedo, seu carisma e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida, oferecendo a elas uma mensagem de esperança, empoderamento e a promessa de um futuro melhor. Além de seu tamanho e alcance global, a Igreja Universal também teve um impacto profundo na paisagem religiosa do Brasil. A ênfase de Macedo na prosperidade e sua abordagem pragmática da fé desafiaram as noções tradicionais de religiosidade, apelando para uma geração desiludida com o status quo e buscando uma conexão mais tangível entre suas crenças espirituais
e suas realidades materiais. O futuro da fé, forjado na ambição. O capítulo inacabado da Igreja Universal. A Igreja Universal, sob a orientação inabalável de Edir Macedo, nunca se contentou em descansar sobre os louros. É uma entidade dinâmica, em constante evolução, adaptando suas estratégias e buscando novos caminhos para a expansão. À medida que a Igreja navega pelas complexidades do século XXI, marcado por rápidos avanços tecnológicos, normas sociais em mudança e uma crescente interconexão global, seu futuro permanece um assunto de intensa especulação e debate. Um dos principais desafios que a Igreja Universal enfrenta é a questão da sucessão. Edir Macedo, agora na casa dos 70, tem sido a força motriz por trás do crescimento e direção da Igreja por mais de 4 décadas. Sua eventual saída do comando marcará, sem dúvida, um momento crucial na história da Igreja, levantando questões sobre sua capacidade de manter sua trajetória atual sem seu líder carismático. No entanto, a Igreja Universal tem um histórico comprovado de resiliência e adaptação. Ela resistiu a inúmeras tempestades no passado, emergindo mais forte e mais determinada. A estrutura organizacional descentralizada da Igreja, seu vasto império de mídia e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida fornecem uma base sólida para o crescimento futuro. Além disso, a Igreja demonstrou disposição em abraçar novas tecnologias e adaptar sua mensagem para ressoar com as gerações mais jovens. A presença online da Igreja Universal cresceu exponencialmente nos últimos anos, com cultos transmitidos ao vivo, pedidos de oração online e engajamento em mídias sociais se tornando partes integrantes de sua estratégia de alcance. Essa familiaridade digital, aliada ao seu foco contínuo no alcance social e sua mensagem de empoderamento, sugere que a Igreja Universal está bem posicionada para navegar pelos desafios e oportunidades da era digital. Um legado grave, ado na fé e nas finanças. A história da Igreja Universal do Reino de Deus é um testemunho da poderosa fusão entre fé e finanças. De suas origens humildes em um subúrbio do Rio de Janeiro, a Igreja se tornou uma potência religiosa e midiática global. Sua ascensão impulsionada por uma mistura potente de fervor espiritual e astúcia nos negócios. Edir Macedo, o ex-bancário que se tornou líder religioso, orquestrou com maestria essa jornada notável, aproveitando o poder da mídia de massa, o fascínio da teologia da prosperidade e um modelo de arrecadação de fundos altamente eficaz para construir um império que se estende muito além das paredes de seus opulentos templos. Embora a ascensão meteórica da Igreja tenha sido recebida com admiração e crítica, seu impacto na sociedade brasileira e fora dela é inegável. Ela proporcionou consolo e um senso de comunidade a milhões, oferecendo uma mensagem de esperança e empoderamento em um mundo frequentemente percebido como injusto e implacável. No entanto, a ênfase da Igreja na prosperidade financeira, suas táticas agressivas de arrecadação de fundos e suas incursões ocasionais em esferas políticas também alimentaram controvérsias, levantando questões sobre a complexa interação entre fé, dinheiro e poder no mundo moderno. À medida que a Igreja Universal continua sua expansão global, sua história serve como um estudo de caso fascinante sobre a evolução das instituições religiosas no século XXI. Ela destaca o poder duradouro da fé como uma força social, ao mesmo tempo em que destaca os desafios e controvérsias que surgem quando a religião se cruza com os reinos das finanças, da mídia e da política. A jornada da Igreja Universal é um testemunho da busca humana duradoura por significado e propósito. Uma busca que muitas vezes encontra expressão nas formas mais inesperadas.